Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar de um tema que é uma confusão que um amigo meu, o Eduardo Punga, né, lá do Rio de Janeiro, levantou. E ele pediu o meu parecer, eu vou dar meu parecer, tá? É o seguinte, a questão dos ETs serem interdimensionais. Alguns autores falam que os ETs não são da dimensão, que não existe ET de terceira dimensão, que todo ET é de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, sei lá que dimensão. Outros falam que sim, outros falam que não. Ele perguntou o que eu acho. Ele perguntou se existe ET de primeira, segunda dimensão, que seria abaixo da nossa, né? E eu vou falar o que eu acho. O que eu acho é muito simples. Eu acho o seguinte: a maior parte dos ETs são seres biológicos, tá? Eles habitam um corpo de matéria como nós, portanto eles são de terceira dimensão. Por terceira dimensão, a gente vai ter que entender o seguinte: altura, largura e profundidade, as três dimensões da matemática, lá do Pitágoras, de todos os grandes matemáticos, né? A primeira e a segunda dimensão, que é ponto e linha, né, que é ponto e superfície, né, a bidimensionalidade e a monodimensionalidade, são meras abstrações, porque na verdade até uma folha de papel tem uma altura, tem uma espessura, tem uma gramatura, como se chama, que seja um décimo de milímetro, um vigésimo de milímetro, tem ela lá a sua dimensão, né? Um micróbio, um átomo, ele é tridimensional, nada é bidimensional de fato nesse universo. Então não existe essa primeira e segunda dimensão separada da nossa, né? O que existe para nós são mundos ainda inferiores, né, à Terra, em desenvolvimento, que existem montes de mundos inferiores à Terra que estão na Idade da Pedra ou que não tem nem sequer uma vida inteligente. Porque, na verdade, essas primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta dimensão são dimensões, no meu entender, conscienciais, entendeu? Então, o ser humano é a terceira dimensão, quer dizer, aquela vida inteligente inicial, que depois transmuta para uma quarta dimensão, né? O que é a quarta dimensão? O que é a quinta dimensão? São sutilizações das densidades da matéria. Uma vez, só para explicar para vocês, o que é o mundo astral? O que é o mundo dos mortos, digamos assim? Nada mais é do que uma outra dimensão mais sutil que a gente não vê. Porque a matéria deles tem um... lá, se você quer falar bem dessa coisa, tem um giro do elétron diferente, você não vai fica para nós como matéria escura, indetectável, mas está lá. Por exemplo, uma vez eu tive um encontro astral com um guia espiritual meu, e eu peguei na mão dele, né? A gente estava numa sala onde existia uma máquina, era uma bola mesmo, e eu ficava mais sutil, ou seja, mais espiritual, e ele ficava mais denso, ou seja, mais material, para que a gente pudesse se encontrar e se ver e conversar. E eu peguei na mão dele e falei assim: nossa, eu não acredito que você esteja morto. A sua mão é tão quente, tão sólida, eu posso sentir ela tão bem, como que pode uma coisa dessas? E ele falou assim: nunca mais usa a palavra morto. Quem está morto aqui é você para mim. Eu estou em outra densidade. E quando você quiser se referir às pessoas que não estão no seu mundo, estão em outros mundos, elas estão em outras densidades. Então, por exemplo, muitos desses extraterrestres podem estar em outras densidades, ou seja, eles não estão mais vivos para o nosso contexto, entendeu? Podem ser espécies que já se extinguiram, que já transcenderam, que se utilizaram, ou, o que me parece bem mais comum, pelo menos na minha experiência ufológica, são seres de carne e osso como nós, que têm a capacidade de, talvez eletronicamente, talvez mecanicamente, projetar o espírito para fora do corpo e entrar e interagir com a Terra sem precisar viajar fisicamente. Então, se visitando a Terra em espírito, ou em perispírito, como queiram,
mas muito, muito, muito artificialmente, né? Sendo que deixaram o corpo no planeta de origem, entendeu? É isso que eu aprendi, é isso que eu percebo. Que eu percebo que o ET às vezes vem interagir fisicamente em 3 dimensões, em dimensão física, em carne e osso, e às vezes ele vem de 4ª ou 5ª dimensão como um ser sutil, onde ele aparece como uma espécie de espírito, de fantasmagoria, né? Você muitas vezes o ET transparente, translúcido, né, conversando com você simplesmente para dar um recado, para trazer uma informação, para fazer uma conversa, entendeu? Mas não é que ele, por exemplo, que ele não tem um corpo físico no seu mundo. É porque para eles entrar e sair do corpo é muito mais fácil que para nós. A gente ainda não tem o perfeito entendimento de como isso é feito. Talvez eles façam isso com um aparelho. Fala assim, ó, quero sair, puf, sai. Né? Ai meu Deus, eu vou morrer, eu tô com câncer. Fala assim, ai não, não sai daí, não fica sofrendo não. Sai, desliga, sai fora. Entendeu? E dessa forma eles vencem ou transcendem, né, aquela ideia de que o nosso corpo é uma prisão. Porque para mim, para você que está no mundo humano, o corpo é uma tremenda prisão. Eu adoraria viajar pelo mundo, eu adoraria ir para outros planetas, né? Mas eu não posso fazer nada porque eu tenho esse corpo enorme, obeso, pesado, entendeu? Que me prende em São Paulo, que me prende nesse apartamento. E eu não consigo deliberadamente ir para lugar algum, né? Agora, existem seres que a gente chama de ômegas, como é o caso daquela que eu vi lá, Shem, que são seres de luz pura. Aquilo lá, eu tenho a sensação de que aquilo não é um ser vivo mesmo. Eu tenho a sensação que aquilo é um ser que não reencarna, aquilo é um ser que já se tornou luz pura, que já transcendeu a matéria e tal, né? Então esses seriam as 5ª, 6ª, 7ª dimensões, seriam mundos muito mais felizes, onde o sofrimento da matéria não acontece mais, onde o círculo de encarnações já foi quebrado, né? É maravilha, né? Mas não existe, por exemplo, o que eu quero dizer, por exemplo, 1ª e 2ª dimensão, como dimensão inferior. O que é uma dimensão inferior é essa aqui mesmo, num estágio de evolução inferior. Você deve ter mundos aí que estão descobrindo o fogo hoje, que estão fazendo a primeira roda hoje, né? Que se vestem de peles numa caverna, esses seres de outros planetas. Então eles estão, do ponto de vista nosso, numa dimensão inferior da consciência. E nós estamos na dimensão inferior da consciência perante os ETs, né? Nós somos primitivos, nós somos homens das cavernas perante um ET, que fala assim, meu Deus, eles não entendem nada, né? Eles não sabem nada de nada. Então vamos considerar que 4ª, 5ª dimensão é um pouco mais parecido com aquilo que os espíritas falam, eu concordo bastante, mundo de regeneração, mundo de expiação, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo luminoso, mundo blá 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 blá, entendeu? Que são categorias de mundos, tá? Mas não necessariamente que eles não que eles são seres etéreos, que não têm um corpo. Isso não é totalmente o caso, tá? Então acho que existe uma grande confusão entre física e metafísica, espiritualidade. Existe uma grande confusão entre as 3 dimensões físicas e a questão da 4ª dimensão, a 5ª dimensão, que são especulações da matemática, que são especulações da física, com a questão da evolução espiritual dos mundos, né? Que eu acho que é um tema bastante diferente desse negócio de o ET, todos os ETs são interdimensionais, então eles estariam simplesmente pulando da dimensão deles para a nossa, entendeu? Então eles estariam aqui, talvez provavelmente até mesmo na Terra, mas na outra dimensão da Terra. Não é tão simples assim. Eu acho que eles vivem em outros planetas, eu acho que eles vivem em outros sistemas e de alguma forma conseguem chegar aqui, às vezes em corpo físico, às vezes só em espírito. Ok? Eduardo Punga, espero ter respondido a sua questão a contento. Muito obrigado e namastê a todos.